Estamos cada vez mais perto do dia da prova do exame de suficiência e eu tenho certeza que aí no feed do seu Instagram está aparecendo um monte de propaganda de revisões de véspera. 8, 9, 10, 11, 12 horas de revisão no sábado anterior ao exame de suficiência. Se você participar, você vai ser aprovado, e se você não participar, você vai ser reprovado? É justamente sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então clica aqui embaixo, faça sua inscrição nesse canal para você ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática: exame de suficiência e concursos públicos para contadores. Então vamos lá, revisão de véspera para o exame de suficiência, fazer ou não fazer. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu tenho que mostrar para você qual é a propriedade que eu tenho para falar sobre isso. Bom, caso você não me conheça, eu fui aprovado em vários concursos para contador, tendo 2 deles concursos federais. E eu nunca fiz uma revisão de véspera, nunca participei de revisões de véspera. Por quê? Porque eu sempre acreditei que o estudo ele é feito anterior à prova, não no último dia, mas pelo menos nos 3, 4 meses antes da prova. E o conteúdo que eu poderia aprender nessa revisão de véspera não vai fixar na minha mente, eu não vou lembrar lá no dia da prova. Ouvir alguém falar algo não é estudar. Isso é apenas ouvir alguém falar algo. Não necessariamente você vai fixar aquele conteúdo, você vai entender o que foi falado ali. Então eu nunca participei de revisões de véspera e isso não impediu, não foi um problema para as minhas aprovações em vários concursos públicos. Então vamos lá. Por que eu não recomendo, principalmente para os meus alunos lá do Método 3R, participarem dessas revisões? Você já sabe, eu não faço nenhum tipo de revisão de véspera, e o primeiro motivo é o seguinte: o melhor material de revisão que você tem é o material que você constrói durante os seus estudos. Quem estuda comigo, quem segue o meu método, sabe que um ponto principal é o quê? É a criação de resumos. Eu ensino exatamente como você vai criar seu resumo. Quais são os pontos que você deve observar. E esse resumo que você faz, ele é complementado nos seus estudos com um caderno de erros. E esses 2 materiais, resumos e caderno de erros, vão ser os seus materiais de revisão. São esses materiais que vão contar a sua história nos estudos. Você vai bater o olho naquela página e vai olhar e lembrar do que foi estudado, das questões que você errou e o que você fez para não errar mais. Você olha para aquela anotação, caramba, esse assunto aqui eu estava com muita dificuldade, mas eu percebi que a banca cobrava dessa forma e eu passei a não errar mais. Essas anotações, esses resumos, é a sua história dos estudos contada ali em um pedaço de papel. E o melhor material de revisão é o que você constrói, e não o que outra pessoa passa para você. Se eu te der o meu caderno aqui de anotações do exame de suficiência ou de concursos públicos, você provavelmente não vai entender o que está anotado ali. Por quê? Porque são as minhas anotações, são as minhas feridas de guerra, as minhas cicatrizes de batalha. Mas quando eu bato o olho ali, eu lembro exatamente o que foi que aconteceu naquela matéria, naquele dia, naquela questão. Então eu lembro exatamente do assunto e como ele é cobrado na prova. O segundo motivo pelo qual eu não recomendo que vocês participem nessas revisões de véspera é o seguinte: provavelmente você deixou ali alguma matéria sem estudar. Dentro do método 3R a gente não estuda tudo. Por exemplo, auditoria, a gente não estuda. Controladoria, também não. Contabilidade gerencial, muito menos. Essas matérias são importantes para a sua vida? São. Só que, para a prova, é perfeitamente possível, bem simples, que você passe deixando essas matérias de lado. E nessas revisões de 9, 10, 11 horas, o professor vai passar por essas matérias obrigatoriamente. Ele vai falar sobre alguns assuntos. E você vai ouvir aquela explicação e não vai entender. E pior, você vai ficar achando que pelo fato de você não ter estudado, você vai reprovar. Porque aquele professor trouxe um conhecimento novo ali. E você, obviamente, vai ficar na curiosidade. Caramba, mas isso aqui? E você vai perceber que as questões que ele coloca daquele assunto, você não vai conseguir responder. E o que isso vai causar? Vai causar medo, ansiedade. Por quê? Porque você pensa que por conta daquele único assunto, que tem uma única questão na prova, você vai reprovar, sendo que seu foco foi nas matérias mais importantes. E você fez até uma boa preparação. Você está ali acertando 60%, 70% das questões. Só que essa única matéria, com uma única questão, é que vai ficar martelando ali na sua cabeça. Olha, você não estudou auditoria, você não vai passar, você não estudou contabilidade gerencial, você vai reprovar por conta disso. Quando você está dominando ética, perícia, contabilidade geral, contabilidade de custos, português, direito, você está matando a pau em tudo, mas um único assunto pode colocar toda a sua preparação a perder. Terceiro ponto pelo qual eu não recomendo que vocês participem de revisão de véspera. O sábado anterior à prova, ele deve ser utilizado para duas coisas: para você descansar
e para você organizar a logística para o dia da prova. E esse era o meu ritual antes de qualquer concurso público. Eu estudava até sexta-feira, 11h59. Sábado, parava totalmente, ficava mais preocupado em como vou chegar na prova. Eu vou de ônibus, eu vou de Uber, eu vou de carro próprio, quantas canetas eu vou levar, minhas canetas estão funcionando, a documentação, cadê? Então é para isso que serve o sábado, né? Organize as suas canetas, organize a sua documentação, veja o local de prova, faça uma estimativa de quanto tempo você vai levar para chegar naquele local. Você vai de carro, olha antes no Google Street View se tem local para estacionar, né? Eu lembro uma vez que eu fiz um concurso público e eu fiquei muito preocupado durante a prova. Por quê? Porque eu estacionei o carro em um local bem esquisito e eu fiquei a prova inteira pensando naquele local. Eu pensava, caramba, vão roubar meu carro. E acabou que eu fiz a prova muito mal, justamente por conta de ter estacionado o carro em um local ermo, esquisito. Se for possível, vá de Uber. É a melhor forma, você chegar rápido, descansado e de forma bem mais segura. E não tem que perder tempo estacionando o carro. E é relativamente barato a depender de onde você mora, a distância do seu local de prova. Então use o sábado para isso. Descanse também. Se você quiser, sentir necessidade, dá uma última revisada no seu material, certo? Mas coisa leve. Não se estresse no sábado anterior. Eu vou fazer uma analogia com um atleta. Imagina aí futebol. A final da Copa do Mundo é no domingo. No sábado, o que é que Neymar está fazendo? Ele está fazendo algum treinamento leve, no máximo um treinamento recreativo, até para evitar lesão, estudando tática de jogo e descansando. Apenas isso. Por quê? Porque toda a preparação para aquela final foi feita não naquele sábado anterior, mas foi feita nos anos anteriores, nos 4 últimos anos, entendeu? Então encare a prova do exame de suficiência como uma final de Copa do Mundo, como uma final de Olimpíada. Não é no sábado anterior que você vai se preparar, que vai fazer diferença. Um atleta olímpico, ele se prepara anos para um único dia. E o dia anterior daquela prova que ele vai competir, ele provavelmente vai estar apenas concentrado, pensando na prova e descansando, sem consumir energia do corpo e da mente, porque ele sabe que o grande dia é no dia seguinte. Então use o sábado para você se concentrar na prova, para você visualizar ali algumas questões e já se ver respondendo e acertando aquelas questões, para você organizar a sua logística. Enfim, é para isso. Durma cedo, acorde cedo no sábado, durma cedo. Faça refeições leves, nada de comer ali um rodízio de carne à noite no sábado. Então pensa que o grande dia é no domingo e que no sábado você tem que preparar seu corpo e sua mente para estarem bem descansados para enfrentar 4 horas de prova sentado numa cadeira desconfortável em um local que você provavelmente nunca esteve. E tem mais um motivo ainda. Nessas revisões é jogado uma enxurrada de conteúdo. Praticamente todo o conteúdo do exame de suficiência ele vai ser jogado de forma bem curta, em um curto espaço de tempo, para vocês. Então vai vir uma tsunami de conteúdo. E por que que isso é feito? Aí onde vem a jogada de marketing. Porque o professor coloca esse monte de conteúdo e quando sair a prova, ele vai dizer: olha, tá vendo aqui? Nós falamos sobre isso na revisão tal. Óbvio que ia cair. Você deu tudo, cara. Você falou tudo em pouco tempo. É óbvio que alguma coisa do que você falou ia cair na prova, né? Você deu 100% ali do conteúdo. É óbvio que alguma coisa ia cair na prova. E você certamente não vai conseguir absorver essa enxurrada de conteúdo, né? Você vai se afogar naquele monte de informação e é capaz de atrapalhar, gerar ansiedade, medo, nervosismo de forma antecipada. E além disso, o aprendizado ele é feito basicamente com muita prática. Você não vai ter tempo nessas revisões de praticar, de responder questões por conta própria. Assistir alguém falando algo sobre um assunto ou assistir alguém respondendo questões não é estudar. Estudar é um momento único, em silêncio, onde você fica sozinho e concentrado no que você está fazendo. E uma revisão de véspera é totalmente o oposto disso. Então, pessoal, comenta aqui o que você achou, que eu quero ouvir sua opinião. Você concorda, discorda? Você vai participar, não vai participar? Comenta aqui embaixo, por favor. E é isso, pessoal. Como eu sempre digo, até a aprovação.